meu nome é Nicole. Oi, meu nome é Lauren e antes de começar o vídeo, a gente queria pedir desculpa pra vocês. Porque rolou uns problemas durante a nossa semana, alguns compromissos, tá? Não diria bem. Final do semestre é complicadinho, né? E a gente não conseguiu fazer a análise do terceiro capítulo. Porém, se vocês quiserem muito que a gente faça, a gente ainda faz. Mas a gente não queria fazer de qualquer jeito só por fazer e a gente tava muito enrolada com muita coisa pra fazer. E acabou ficando mais próximo do quarto episódio, aí lançaram e a gente ficou, putz. Esse episódio nós precisamos que falar. Então, esse vídeo é sobre a análise do quarto episódio de His Dark Materials. Vem com a gente. O episódio começa com nada mais, nada menos que Lee Scoresby no seu balão. E ele começa com ele cantando com o seu Demon, a Hister. E, gente, tá perfeito. Tá perfeito, eu não sei nem o que dizer. Mas eu vi que muita gente reclamou sobre como ele tá, esperavam ele mais bom moço, ele tá muito, sei lá, trapaceiro. Mas eu achei que ficou uma fórmula perfeita, deu uma leveza, sabe, Sim. pra série. E o Lin-Manuel Miranda é uma coisa assim, que tudo que ele faz é perfeito, então era impossível ficar ruim. E eu achei que tá uma dupla muito dinâmica e se fizessem uma série só do Lee com a Hister, eu assistiria porque é muito bom. É tipo Duncan e Egg, sabe, de Game of Thrones, perfeito. Já podemos ver quem é a passadora de pano, né, Nicole? Jamais. Enquanto eles estão no balão, eles estão conversando sobre o Yorick e sobre encontrar o Yorick. E pra quem não sabe, nos livros o Lee conta pra Lyra que eles lutaram numa batalha junta, na batalha de Tunguska. E o Lee ajudou e salvou a vida do Yorick, levando ele no seu balão. E por isso, digamos que o Yorick deve muito ao Lee, e ele não é bobo, né? Mas vamos falar mais sobre essa relação do Lee com o Yorick e Lyra mais pra frente. Mas acaba essa cena eles falando do Yorick, sobre achar o Yorick, e o Lee observando os gípsios chegando em Trollsand. E não passa pro núcleo dos gípsios, já mostra o Lee em Trollsand descendo lá embaixo. E meio que, tipo, analisando a cidade, perguntando quem são essas pessoas que chegaram, o que eles estão fazendo aqui. E as pessoas, a gente já pode ver que as pessoas em Trollsand são bem estranhas e bem... Podemos ver que não tem crianças em Trollsand. Mas a gente já sabe por quê também. E aí a próxima cena, pra mim, uma das favoritas, que eu tava muito esperando que isso acontecesse, é quando a Lyra, ela toma por completo o domínio sobre a letiômetro. Não completo, que ela ainda tá descobrindo, mas agora ela consegue mexer de verdade. Porque até no episódio anterior, que eu acho que a gente não falou, quando... A gente não falou porque a gente não fez quando o Benjamin morre, ela fala, gente, ele morreu, eu vi. E aí então a gente começa a perceber que ela já começa a dominar, então agora no quarto ela já começa a perguntar as coisas e já começa a entender o letiômetro. Só que existem dois núcleos na série que têm o domínio do letiômetro, que é o Magistério e a Lyra. Só que a diferença é que o Magistério, ele, quem domina, quem tem o poder sobre o letiômetro é o Frapavel. Eu falei errado. É o Fra, entendeu? E aí, só que ele fica dias estudando, porque ele precisa dos livros, sabe aqueles livros que aparecem com o reitor? Então, ele precisa estudar e decifrar cada símbolo. Só que aí, meu amor, Lyra é muito maior que isso. E ela consegue da mente dela, não sei como, até agora eu queria entender a lógica dela. A gente tava tentando achar uma palavra pra descrever que tipo, é um dom. Eu não acho que é um dom, eu acho que é algo... É muito maior, né? Muito maior, entendeu? Ela não sei. Ela é algo maior que todos. Isso nos leva a outra coisa desse episódio que vamos falar. Lyra. Sim. Who is Lyra Belacqua? Então, mas tá muito legal como colocam ela, porque... não sei, não tá muito legal. Tá legal. Por enquanto eu vou deixar minha opinião que tá legal ela saber as coisas, tá legal ela conquistar a confiança do mundo, porque ninguém leva a sério ela, e agora com isso as pessoas começam a levar a sério. Já pra mim isso é uma crítica, mas não só a série, e sim como ao Filipinho, tá? Lyra, insuportável. Ela essa é muito chata pra caralho. Pra caramba. Ela é bem chata, ela é snob, eu acho. Eu não sei, eu fico olhando pro jeito que as pessoas... Mano, tudo bem que ela é um ser mais evoluído, um ser que vai salvar a vida de todo mundo,
Mas ela ainda é uma criança e as pessoas param de tratar ela como criança, Sim. param de, tipo, educar ela, não se para uma educação com 12 anos, entendeu? É. Eu acho que Começa a escutar ela, né, como se ela fosse um uau, mas ela não. é. Não, tá Só ok, mas ela tem 12 anos. Eu acho que, não sei, o jeito que estão colocando ela é Sim. de um jeito assim muito... Até no roteiro, nas falas, eu não imaginava ela assim. Eu não sei se tem a ver com a direção, com o roteiro, com a Lyra, com a Daphne no caso, mas não gosto da postura dela e do ar dela, superior, Sim. sabe? Eu tenho medo de criticar, porque como o Felipinho participou de todas as gravações, ou participou pelo menos da produção, eu já fico, por que tu quis mostrar assim? Mas é por isso que eu tô vendo muita gente falar que é muito bom terem colocado outros núcleos na série, como da Senhora Coulter e do Lorde Boreal, porque tem muita gente achando esses núcleos muito mais interessantes. Eu acho, por exemplo, assim, no livro, a Lyra é a minha favorita. E agora, pra mim, quem tá se destacando pra mim é o Boreal, entende? Sim. Tô gostando muito dele. Pra mim também. Errado, É um dos né? maiores Errado, mas eu tô gostando muito dele. Pra mim também é o que eu mais tô interessada. Mas talvez seja porque não tem em Bússola de Ouro. Talvez Então seja por isso. tá nos instigando Aí tá mais, atiçando. entendeu? E daí logo em seguida tem a cena que a Lyra ela vai estar com o Father Coram e aí ela tá com o litiômetro. E mostra um homem, né, eu acho que tá olhando de cima, vendo que ela tá mexendo com o litiômetro. Logo depois a gente descobre que ele é... Olha o olho, né? Isso, porque daí depois o Consul fala, tem vários olhos por essa cidade. Nos lembra alguém? Mindinho e Varys. Desculpa, gente, eu nunca vou superar Game of Thrones. Aceitem. Bom, como a gente não fez análise do episódio anterior... Culpadas. Eles foram para Trollsand especialmente para falar com a Serafina Pekkala, que é uma feiticeira que a gente já falou em vários vídeos, não, acho que a gente falou em 2 vídeos. Acho que no do cast, se eu não me engano. No do cast, que ela é uma amante, não é amante, digo amante de... Ela e o Father Coram já tiveram um caso, um filho, e ela é uma feiticeira muito poderosa, assim como todas as feiticeiras. E eles estão à procura dela pra conseguir ajuda, porque eles estão muito fracos, eles têm muitas pessoas, mas todo mundo sabe que o Magisterium tem força. E ela é muito forte. E ela é uma feiticeira, exatamente. E aí eles vão até o Consul das feiticeiras. Então o Father tenta explicar pro Consul o que tá acontecendo, porém é óbvio que o Consul já sabe, né? Sim. Porque ele é um Consul das feiticeiras. E o Father tenta falar que ele precisa da ajuda da Serafina. Mas o Consul já fica meio assim, porque ele diz que a função dele é manter a relação do Magisterium com as feiticeiras favorável. Só que o Father já se exalta e fala que a Serafina nunca ia aceitar o que está acontecendo. E aí meio que o Consul larga as pedras que ele tava na mão, porque tem um momento de tensão ali. Sim. E meio que, sei lá, se acalma. E começa a dar as respostas que o Father e a Lyra queriam. Ele entra no jogo, né? Ele já começa a entender o que ele... Porque vocês querem isso, então. Se levar um pouquinho, né? Mas aí ele começa a falar pela primeira vez, sobre intercisão. E sobre o que eles estão fazendo com as crianças. Eu não sei se vocês lembram daquela folha que a Lyra pegou lá no apartamento da Senhora Coulter, que mostrava uma máquina e ela não sabia por que servia. Então, o Consul fala que pode ser que eles estejam separando os demons das crianças e que é um processo muito apavorante e que eles não gostam nem de falar disso. Já começa a gente entender que ele já sabia o desaparecimento, até porque ele fala, vocês viram alguma criança aqui na rua? As crianças também estão dando falta pra eles, ele fala. Né? E eu acho que... Eu imaginava esse lugar muito mais místico, sabe? Sim. Mas eu achei que ficou bom o diálogo. Eu não gostei muito da tensão entre os dois. Porém, ele fala que vai tentar falar com a Serafina. E então o Father e a Lyra perguntam para onde estão indo essas crianças, porque elas não estão em Trollsand. O Consul fala que elas não ficam muito tempo ali. Sim. Aí ele fala que elas estão indo pro interior do norte. Não fala o local, mas fala que tá indo pro interior do norte, que elas não estão ficando ali, elas ficam muito pouco tempo ali. Porém, lembra do que a Lauren falou, daquele carinha que estava olhando a Lyra com o letiômetro? Então, Consul chama a Lyra e fala, é que tu sabe ler o letiômetro? Prove-me. Daí ele fala sobre o letiômetro e fala, não, se você estuda, você tem os livros, e a Lyra fala, não, eu sei. Tipo,
eu sou a Lyra, cara, você me conhece? Eu sei. Ele falou, eu duvido. Você vai ter que me provar. E aí ele leva... ele faz... eu achei essa cena meio bem mal desenvolvida. Só pra, tipo... Por quê? Eu não gostei. Não? Não achei interessante, de verdade. Porque foi muito Eu rápido. acho que, é que as pessoas estão tentando enaltecer a Lyra, entendeu? E a reação dele realmente, ele foi tipo, uau, o que essa garota é, entendeu? Sim, quando eles foram lá pra baixo, né, tinha... Sim. Esqueci o nomezinho daqueles... Não lembro também. Mas eram vários ramos, né, algo assim. É. E aí ela tinha que identificar o da Serafina. Foi muito rápido como ela identificou, sei lá, E tava óbvio que eu era o único vermelho. Sabe? Eles quiseram enfatizar uma coisa, tipo... Que tinha um negocinho vermelho entende? na caixinha. Não, claro que a Lyra, na série, ela identificou porque ela é super boa no letiômetro. Mas, sabe, eu achei muito mal desenvolvido. Eu queria que eles explicassem mais por que ela acha que faz conta que é raposa, por que ela acha que é isso. Acho que ela mas é isso, mas não vamos explicar. Então. No eu esperava, entendeu? Eu queria muito. Mas isso ia ser muito chato, ia gastar muito tempo fazendo isso. Sim, também. Mas eu só acho que essa cena ficou desnecessária, só pra, tipo, enaltecer a Lyra e pra mostrar mais uma vez que ela é muito boa. Sim. E pra mostrar a reação das pessoas mais velhas com ela. Que já é a primeira vez no episódio, mas vai ter mais. Que outra pessoa também, fora do núcleo da Lyra, ela tem contato. Sim. E aí acontece, ela prova que ela é boa, e aí ele dá tipo um raminho, eu vou dizer ramo, não sei se é ramo, mas é um raminho que daí é da Serafina. Então quando a Lyra mais precisar, ela pode chamar a Serafina, que a Serafina vem. E aí Lyra, óbvio da língua mágica, né? Porque Lyra, a gente reclama dela, mas ela é muito inteligente, muito esperta. Ela pergunta assim pro cônsul: tem alguma pergunta importante que nós precisávamos fazer que não estamos fazendo? E o cônsul já olha com aquela cara, essa garota vai longe. E fala que os egípcios estão muito fracos e que o magistério tem muita força, então eles precisam de algo mais forte. O quê? Um urso. Yorick. Ele sai entre nós, galera. Então ele fala pra eles irem procurar o Yorick e dar um jeito de conquistá-lo. Porque a gente acha só um urso, o urso é difícil, mas ele é muito mais que difícil, coitado. Quem é Yorick? Vamos tentar explicar um pouquinho pra quem não sabe, pra quem não lê os livros. Mais conhecido como dono da série. Mentira. Esse é o Yorick é um urso de armadura. Perfeito. É um urso de armadura que por alguns problemas foi expulso de sua terra. E aí, Svalbard, e ele cometeu um crime lá, foi expulso. A gente vai contando aos poucos o que vai acontecer, mas vai dar uma intro pra vocês, porque daqui a pouco vai acontecer, a gente vai conhecer outro personagem super importante na história do Yorick também. E aí ele comete um crime em Svalbard e ele fica preso em Trollhättan. E por isso ele trabalha em troca de bebida e comida. Só que como toda boa política, toda boa série, toda boa roteiro, sempre tem aquela manipulaçãozinha. Então a gente já sabe que ele mais bebe e mais é pra ele ficar bêbado do que trabalhar em si. É mais pra eles prenderem ele e terem controle sobre ele. Porque assim, se ele ficar, sei lá, sóbrio, ele fica muito revoltado, porque ele sabe de muita coisa, sabe? Além de manterem ele preso e embebedarem ele, eles tiraram a armadura dele. E nessa saga, nessa trilogia, os ursos de armadura, eles são chamados especialmente de ursos de armadura porque a armadura deles é como se fosse a alma deles, entendeu? Sim. Eles sem armadura não são nada. E isso é muito importante pro Yorick porque ele tá sem a armadura dele. E isso deixa ele num estresse emocional terrível. E por isso que ele tá, que nem a Lori falou, ele tá muito difícil. Ele tá transtornado porque ele tá sem armadura e ele não vai sair de Trollhättan sem a armadura dele. Porque ele não é ninguém sem a armadura dele. E então, após o cônsul falar para Lyra e Farder irem procurar Yorick, eles vão procurar Yorick. E saem sem nada, né? Porque eles não conseguiram nada. Só foram procurar o Yorick mesmo, porque... E depois eu vou falar um pouco mais sobre esse núcleo, porque tem umas coisas que me decepcionaram bastante, mas eu vou deixar pra mais além quando desenvolver um pouco essa parte. Então vamos falar sobre outro núcleo, o núcleo favorito, o núcleo melhor da série, Senhora Coulter. E aí chega a dona da série também. Pra mim tudo
todo mundo é dono, né? Vocês podem perceber isso ao Série só longo do é vídeo. feita de De personagens. donos. E aí chega a Coulter e ela tá no magistério. Ela vai dar uma palavrinha ao cardeal, só que essa palavrinha não fica tão uma palavrinha. O cardeal fica muito bravo com ela. Porque lembra no. Acho que foi no EP2, né? Não, foi no terceiro que a gente não falou sobre. Foi no terceiro? Foi, né? Foi. Enfim, foi algum episódio, 2 ou 3, que a Coulter ela fala pro cardeal: não, fica tranquilo que eu não vou isso chamar foi no 2. atenção. Eu pensei que tava falando de outra coisa. Que eu não vou chamar atenção, eu sou um anjo. Só que daí no 3, né? Que daí ela surta, porque a Lyra desaparece, ela surta, vai pro magistério, vai na sala do reitor, ela destrói tudo. Vai na faculdade de Jordan, né? Ela destrói tudo. Ela E tá Jordan é louca. protegida. É. E aí o cardeal fala assim: tá, então com essas consequências não posso fazer mais nada que colocar o MacPhail pra ser o líder do Conselho de Oblação. E você está fora. Só que assim, meu amor, tirar a Coulter fora, ameaçar isso é brincar com a própria vida. E é incrível como eu amei essa cena. Que ela para assim daquela pausa dramática e começa a bater palma. E ela vai subir. E vai subindo assim, quase uma coreografia, sabe? Gente, ela é um lixo, mas assim, Ai, gente, a atuação tá muito boa, tá muito legal. M's viram, já disse, né? E aí ela fala assim: vocês não vão, sabe por quê? Porque eu tenho a Ciel na minha mão. E aí, meu amor, como que ela tem a Ciel? Onde está a Onde que Ciel? está a Ciel? E aí ela fala que tem um urso de armadura. Que tá... Vários. Vários. E aí tem vários ursos de armadura cuidando do prisioneiro, que é o Aciel dela. E ela fala que se ela tiver ainda o apoio do magistério, ela dá o Aciel em troca. Então, por isso ela falou: então eu vou pro norte, tá bom? Tipo, ela fala: então eu vou pro norte. Tipo, não sei se ela fala amanhã, mas ela fala assim: então eu vou pro norte amanhã, eu vou fazer isso. E foda-se Tá, vocês? ok? Eu vou fazer o que eu quiser. Exato. E é incrível, porque ela não nem, tipo, vamos fazer o negócio. Não, ela já fala: eu sei que vocês querem, eu tenho a Ciel, eu tenho... Parece que ela já sabia de tudo isso, cara. Ela é muito boa. Ela é muito esperta. Ela é estrategista. Amiga, eu também fiz isso. Em troca do Azrael, o que ela quer? Ela quer uma pergunta ao aletiômetro de Pavel. Sim. Ela quer uma pergunta ao aletiômetro e ele fica assim... Só que, gente, eles querem o Azrael, então assim, ela pode pedir qualquer coisa que eles vão ter que dar. Então, essa pergunta ao aletiômetro será dada a ela, óbvio. Depois dessa cena da Coulter no magistério, volta para Lyra e Farder conversando. E Lyra dá aquela de sabichona: eu sei em quem confiar, eu sou a maioral, eu sou vivida. Enfim, experiente, experiência. Né? 12 anos. E eu fico assim: gente, Sim. como que ninguém fala: garota, eu sei que tô demais, mas para um pouco, tu ainda não salvou nada. E aí ele começa a contar sobre aquilo que a gente já falou, sobre a relação dele com a Serafina, que eles tiveram um filho, só que esse filho morreu devido a uma epidemia. E como ela é uma feiticeira, ela não soube lidar muito bem com o luto, ela surtou. E o Farder só queria lidar com isso em paz. E aí eles nunca mais se viram, eles se afastaram. E o Farder fala isso chorando e é muito triste porque, gente, além de perder o filho dele, ele perdeu o amor da vida dele, então... Exato. Então temos a senhora Coulter com o Fra Pavel junto com o aletiômetro, que ela tá apertando pro aletiômetro no caso. A perguntinha mais esperada da série, eu acho que é... Who is Lyra Belacqua? E a gente acredita que ela está perguntando isso por quê? Porque ela quer saber, eu acho, pelo menos, o potencial da Lyra e o quão poderosa ela é. E quem é ela, entendeu? Assim, porque eu acho que a Coulter... Gente, a Coulter, ela é a pessoa mais desequilibrada que eu já vi em toda a minha vida, em qualquer série. Eu nunca vi uma mulher que nem ela. E é muito interessante ficar olhando os detalhes dela. E é muito legal como estão colocando essa personagem, né? Do tipo, as contradições que ela tem, tudo. Sim. E é muito bom, assim, não fica muito desgastante ou, tipo, monótono. Fica uma coisa muito legal, porque ela sobe e desce toda hora. E a gente já sabe que ela é filha, que a Lyra é filha dela. E parece que ela tá sentindo, não sei... medo? Uma competição? Sabe? E eu acho que, gente, essa pergunta é muito boa e eu quero muito saber a resposta também. Que é coerente, né? A Ruth. A Ruth. A senhora Coulter, ela nunca teve como ter o papel de mãe. Ela sempre foi a mulher do pedaço. Aí vem uma menina de 12 anos, que é a filha dela, sabe ler o aletiômetro, está com o aletiômetro. Conseguiu fugir dela. E tá, tipo...
acabando liderando com os egípcios, liderando todo mundo que está atrás. contra ela. E ela conseguiu, tipo, saber sobre o pó um pouquinho já sabia sobre as crianças. Ela é muito esperta, então A gente fala dela, Tá mas, tremendo, gente, né? ela é... a Lira é muito boa. Entendeu? Só que ela é uma criança ainda, as pessoas não Só sabem que é o ela jeito como. dela me irrita. É. Ela pode ser foda, mas ela tem que ser humilde, eu acho. Então, Lyra e Lee se encontram na rua e esse encontro é... Os dois percebem que os dois estão em busca de quem? Yorick. Lyra sabe onde Yorick está, porém Lee sabe mais informações sobre Yorick. E eles querem trocar informações, mas acabam não trocando porque os dois são chatos. Vai dar uma cenazinha assim, uma fala do Lee ignorando a Lyra e falando com o Farder. E daí o Farder fala assim, eu só tô aqui seguindo as ordens dela, alguma coisa assim. E é isso que me irrita, entendeu? Tipo assim, a Lyra é incrível, mas mano, ela é uma criança, para de levar tanto ela assim que ela vai ficar uma mimada, uma coisa... Sim, não vai subir a cabeça, já está mimando. estrelismo, entendeu? E aí tem uma cena bem legal que é com o Fardan Coram, que ele tá falando pro Jon falar sobre uma profecia que a Serafina falou de uma criança. E aí o Fardan fala que ele acreditava que a criança era a Lyra. E detalhe, provavelmente ela falou isso há 40 anos atrás. Provavelmente não, obviamente, porque eles não se veem há 40 anos. Então, essa profecia deve existir há quanto tempo? Sim. De que Lyra Bellaco virá. E daí o Farder fala que nem ela disse, pode ser Lyra. É. Eu acho que ele fala... Meu filho. Ele fala que pode ser a Lyra. Ele fala, mas eu tenho certeza que no fundo... Não todo é, mundo. né? Sou eu. Surprise! E aí aparece... essa é bem legal. Aparece o Demon da Serafina. E a gente já falou sobre ele, acho que foi no vídeo de cast também, que mudaram a forma dele, porque acho que é pra ficar mais bonito nas câmeras mesmo, porque um cisne ia ficar bem estranho. Ainda mais, tipo, sem água, tipo... ia ficar, fica bem estranho. E aí... E também a gente falou sobre que os Demons das feiticeiras podem se separar delas. Então, curiosidades. E eles começam a conversar sobre uma suposta guerra, né, pra conseguir as crianças de volta, e que os egípcios queriam se juntar com as feiticeiras. Só que Kaisa falou que não daria muito certo, as feiticeiras todas não aceitariam isso, porque alguns clãs trabalham pro Conselho de Oposição. Então Kaisa informa para Farder Coram que as crianças estão indo para Bolvangar, e é onde os papões estão, talvez uns 4 dias de Troll Sound, e fala que a Serafina vai ajudar no que ela puder, obviamente, né? Nunca esperaríamos menos da Serafina. E aí ele vai embora e a gente vê o Farder Coram com a cena linda dele com lágrimas nos olhos, porque, gente, tem noção que aquele é o Demon do amor da vida dele? E que Fazia muito tempo. Fazia 40 anos que ele não via, então assim, gente, aquele homem, ele é tão precioso, tão puro, tão... Sim. Existem homens assim, Deus. E aí, gente, que assim, a série eu quero que vocês entendam que só tem cachorrinhos do York. Além disso, se não passava a Lyra, vai o Lee, perfeito, né, nada contra. Ele acha que ele consegue, né, vou conseguir, né, falar com o York, só que o York, tipo... Obviamente, tá ele cagando, ele tá muito chateado com a situação, tá mal-humorado, rabugento, com aquela voz... Ai, gente, desculpa, só dar um adendo aqui, eu não gostei da voz do Eu York. amei a voz, Não então tinha assim, voz, aqui tem 2 opiniões. Eu amei. E aí ele fica bravo e ele se recusa a sair de lá, ainda mais porque, como a gente falou, ele tá sem a armadura dele. Tá pelado. E agora um adendo dizendo que... Gente, por favor, tentem entender o meu lado, tá? Eu não gostei de nada que envolva o Yorick nesse episódio. O Yorick tá lindo, o CGI tá perfeito, mas tá tudo errado. Porque, em primeiro lugar, eles colocaram o Yorick literalmente como um acessório para os egípcios. Como algo que só é feito pra ajudar porque tem força. E nos livros, não é assim que funciona. Eles escolheram colocar um momento emocionante, de emoção, entre o Lee e o Yorick. E nos livros não é assim. A Lyra não decide salvar a armadura do Yorick porque ela precisa dele e porque ela precisa da força dele, como se ele fosse literalmente só uma arma. Ela sente pena dele, entendeu? Ela sente uma conexão, existe uma conexão entre os dois e isso é muito importante, porque é justamente nessa parte que a gente vê que
que o Yorick é muito mais que um urso, é muito mais do que uma pessoa revoltada, um urso revoltado. E eu detestei, eu achei muito ridículo o que eles fizeram de excluir isso. Isso é uma das coisas mais lindas. É a relação do Yorick com a Lyra, é uma coisa linda e a gente não teve nada de relação dos dois. Nada, a gente só teve a Lyra querendo ajudar ele porque ela precisava dele. Ela indo procurar o Lee pra conseguir a ajuda dele porque ela precisava dele. E é tudo a Lyra sendo interesseira, entendeu? E nos livros não é assim. Nos livros ela tem uma conexão com o Yorick, é uma coisa que dava vontade de chorar lendo, entendeu? É uma coisa muito linda, o Yorick não tá ali, ele não é uma pessoa, não é um urso bravo, ele não é, ele só tá machucado e eu achei falta de mostrarem isso, entendeu? Tanto é que a gente só começa a saber sobre Yorick agora, mas nos livros é desde o primeiro assunto, talvez sobre Yorick, mas talvez sobre o urso, a gente já começa na reunião, né, que o Aciel fala, ele fala sobre um urso, né? A gente já tem um gostinho do que é. Aqui na série parece que, tipo, a gente conheceu ele porque é ele que vai A gente precisa da força dele. É, sabe? Tipo, eu te entendo, amiga. Então eu não gostei dele ser reduzido apenas a um não acessório, mas a uma arma, vamos supor assim. E eu espero que eles desenvolvam mais isso nos outros episódios, mas eu ainda acho que deveria ter sido desde aí. Eu acho que aquele momento que teve do Lee com o Yorick deveria ter sido da Lyra com o Yorick. Porque eu espero que a gente vá ver nos próximos episódios uma conexão gigante entre eles, porque, gente, o Yorick decide dar a vida dele, praticamente, pela Lyra, e eles confiam muito um no outro, e é isso que eu acho. Faltou a iniciativa, sabe, disso nesse episódio, tipo, iniciar o fato deles confiarem muito no outro. Deveria ser uma relação e não, eu te devo porque tu salvou a minha armadura, entendeu? Tá virando esse assunto toda hora, né? Exatamente. Agora você me deve uma... Entendeu? Não é uma amizade, é algo muito além. E His Materials, HBO, BBC, vocês me magoaram muito nessa. Eu quero começar, na verdade, falando sobre essa cena pra dizer que eu tenho todo o meu up ao Jonfa, porque é o único pessoa adulto sensato nessa série. Porque tem aquela parte que a Lyra e o Jonfa falam sobre desistir ou não do Yorick, que o Yorick já tá muito trabalho, mano. Vamos vamos encanar, a gente precisa ir logo, vamos, sei lá, tacar uma bomba menos de Yorick. E aí a Lyra, aí o Jonfa fala, não, vamos desistir do Yorick. E a Lyra fala, não, porque eu quero, porque ele é muito teimoso. E aí ele lá, não sei como, né, tanta força num só ser. Ignora o que ele fala. Ignora o que ele fala. Mas é o que eu tô falando, ele teve uma atitude que qualquer ser humano teria, de não dar toda a moral pra Lyra, não... Gente, ela às vezes pode ouvir um não, entendeu? Óbvio que ele está totalmente errado, né? Porque eles precisam muito de Yorick. E ainda bem que a Lyra não escutou ele, mas digo assim, não que o que ele fez é certo, mas é uma atitude que a gente esperaria de alguém, entendeu? E aí acontece que a Lyra não obedece o Jonfa, e aí ela vai sozinha atrás da armadura e fala, negocia de novo, mais uma vez com o Yorick, sabe? Eu acho que deveria ter partido dele ou do sentimento e não por uma troca, sabe? Mas é isso que eu tô falando, o Yorick, tudo bem, ele aceitou a troca, mas ele não ia porque é uma troca e assim, mano, ela trouxe minha alma de volta, entendeu? Não é uma escolha com ela, é algo que eu quero, entendeu? Mas não, é uma troca. E eles ainda falam assim, tu promete que não vai se vingar? E ele fala, isso tá igual dos livros. Ele fala, não, eu não vou me vingar, mas se alguém vir me atacar, ele vai morrer. Se atacar, eu ataco. E então chega Deus, ou melhor, o demônio, ao Magisterium. Lorde Boreal vai conversar com o Frapável e pergunta o que Senhora Coulter queria. E eu achei muito interessante nessa cena que ele fica igual uma cobra em volta dele, tipo, indo, voltando. Achei muito interessante o jeito que eles fizeram. E ele quer saber, porque quer saber o que a Senhora Coulter queria. E o Frapável, ele dá de frente com o Lorde Aziel, porém, dá a entender 100% que o Lorde Boreal tem alguma coisa contra ele, tem alguma informação aí que ele pode jogar e as pessoas... Sim. E dá a entender que é sobre orientação sexual dele. E não sabemos, mas é o que dá a entender. Eu acho incrível o tom que o Lorde Boreal tem. Ele é
dá pra ver o quão poderoso ele é só pelo jeito dele de falar, de se portar, de se vestir, de tudo. Eu tô amando tanto esse núcleo, tanto que você não tá entendendo. Pra mim tá muito grandioso. Ele é muito grandioso. E ele quer o quê? O que todos querem. Uma pergunta ao aletiômetro. E a pergunta que ele quer é: o que o Grumman descobriu na expedição dele? Pra quem não lembra quem é Grumman, Grumman é aquele cara que morreu, que o Lord Jezreel levou a cabeça dele naquela reunião do primeiro episódio. Mas podemos ver que o núcleo inteiro do Boreal é ele indo atrás do Grumman e tentando entender o que aconteceu com o Grumman. Então essa a pergunta dele, que eu já imaginava que seria, todo mundo já imaginava, porque sobre o Grumman. E vamos... Eu estou mais ansiosa que essas respostas que eles estão fazendo, essas perguntas, do que eles mesmos, tenho certeza. Então, como já falamos, mas só pra dar uma complementada, a Lyra vai pedir ajuda de Lee também, porque... Por que não ter um balão? Né? É importante, né? E o Lee fica claramente encantado com ela. Ela é incrível, só que, gente, eu não sei por que tá me estressando. Eu não sei por que tá me irritando tanto. Tem alguma coisa ali que eu não sei o que é que tá me irritando na Lyra. Uma cara, tipo, levanta o nariz. Porque exatamente, ela não... Eu não sei, gente, eu não sei. Não sei se eu não reparei isso nos livros, mas, gente... e o Lee aceita, óbvio, porque ele fica encantado com ela. E ela come todos os bacons dele, vale a pena falar isso, porque eu fiquei olhando muito isso, gente, go vegan. Complementando aquela cena que a Lyra oferece em troca, a armadura pede, na verdade, a ajuda do Yorick. Ela pergunta pelo etiômetro onde tá, e aí eles conseguem, o Yorick vai atrás e consegue a armadura. Aí em troca disso, né, de novo aquele negócio desconfigurando total o que a gente pensava sobre a relação dos dois, aquela coisa do dever de dever ajudar, não querer ajudar, né? Exatamente, sem o arco emocional e sim só por ajuda. E por penúltimo lugar, temos uma cena que eu não esperava de jeito nenhum nessa altura do campeonato. Gente, Coulter vai ao norte para nada mais, nada menos falar com quem? Iofur. Vamos explicar um pouco quem é Iofur. Iofur, lembra que a gente falou que o Yorick foi expulso dessa terra, Svalbard? Então, Iofur não é nada mais, nada menos que rei dessa terra. E ele não é só rei, ele é um rei muito orgulhoso, com um desejo muito peculiar, eu diria, que é se tornar cada vez mais próximo de um ser humano. Ele quer ter um Demon, isso é um dos desejos assim que ele mais quer. Eu acho que o menos quer, né? A gente vai ver depois, eu acredito que a gente vai ver. E ele é uma pessoa extremamente difícil de lidar, muito orgulhosa, tá sempre na defensiva. E ele é aquele tipo de rei que precisa ficar se auto-afirmando que é rei. E já tem uma frase em Game of Thrones, que se eu não me engano é o Tyrion que fala. Não lembro quem fala, mas alguém fala assim: quem muito precisa se afirmar rei, não tem nada de rei. Não é rei de nada. Ou como qualquer outra coisa, parece que ele quer se convencer. Exatamente. Parece que ele não acredita que ele... Ele quer ser será, mais, né? Por que será? Exatamente. Lembra quando a gente falou que a Coulter tinha muita lábia? Então, e que quando a Nicole também falou que ela mente muito? Igual a Lyra, né? Que coincidência! Tá, mãe da filha. E aí o que acontece? Lembra quando ela fala pro Cardeal que o Arciel tá sob o controle dela? Só que não. É pura mentira, porque nessa cena ela vai até o... Iofur. Gente, minha pronúncia é incrível, sabe? Ela vai até o Iofur e aí quando ela conversa com ele, a gente tem outra visão, entendeu? Como se ela não manda em nada. Ela não é nada, porque, cara... não no mundo dela, mas tipo, na cidade dela é uma coisa, agora com o Iofur, cara, ele é rei, ele que manda nessa... Ele é um urso de armadura. Ele é um urso, caramba! A Coulter é só uma miniatura, praticamente, perto dele. E aí ele fala, não, mano, eu que vou controlar ele. E ela fica, não, tipo, ela fica... dá de ter desesperada, sabe? Mas ela... e ela começa assim, eu acho que... Na verdade é uma coisa interior já dela. Ela não dá de entender que tá desesperada, até porque ela nunca vai fazer isso com um inimigo que é amigo dela. Então ela dá de entender que, tudo bem, mas se você quiser, eu posso te dar o batismo do magistério. E como a gente já falou,
ele quer muito se tornar mais próximo de um humano. Então ele seria o primeiro urso a poder entrar no magistério, a ter paz com o magistério, a ter uma aliança com o E magistério. eu acho que isso que A ser incentiva ele também. batizado. Sim, e ele fica muito Entra pra atiçado. história, né? Ele fica muito excitado, porque, gente, que urso que... Ele quer muito ser uma pessoa. Eu sinto muito nele, eu acho ele burro, porque, mano, tu é um urso de armadura, tu é rei. Ai, Tu amiga, é rei dos tadinho. ursos de armadura. Tu não precisa de mais nada. Mas aí que tá. E ele Como fala até, né? Ele fala, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. E a Ruth? Ela fala, não, tem uma coisa que tu não tem. Ha, Batismo. Só que também a gente começa a perguntar, como é que ela vai fazer isso, caramba? Não vai. Exato. Mentirosa, Ela lábia. é mentirosa. E é isso que ela dá em troca de comandar o Aziel. Então ela só foi agora ter controle sobre o Aziel. Agora ela tem controle sobre o Aziel. Mas pra ela estar falando com ele, ela falou porque ela já tinha controle sobre o Aziel. Mas não. É, Mas agora ela tem, em troca do batismo. que não é Que eu não sei de onde que ela vai tirar, mas tudo bem. Ou Eu talvez. acho que ela vai improvisar. Não sei, o Isaac Martins está se puxando em coisas novas. Lorde Borel pode ajudar, não sei, talvez. E aparece uma cena do Lee, do Yorick, da Lyra e dos Gypsies indo para Bolvangar. Ai, agora que a série tá começando, entendeu? Eu ainda acho o segundo episódio melhor, mas esse foi muito bom. Lee, O gente, segundo foi muito bom mesmo. esse Qual a nota que tu dá? gente, eu vou ter que dar 8 por causa do negócio do Yorick, entendeu? Eu não consigo dar mais que isso porque, gente, a relação do Yorick com a Lyra pra mim é tudo, cara. É o que faz eu amar mais. Tipo, a Lyra já me estressa, sabe? E essa relação que ela tem com o Yorick é tão pura e faltou tanto isso, cara. Ela já vai pra ele com todo o ar, tipo, você é um covarde, entendeu? Isso me Sim. estressou muito, tipo, mano, não é assim que tinha que ser. Eu dou 8,5. Eu dei de 8 e 9. É sério. Porque eu achei muito bom, mas não sei. Faltou Poderia ter muito. sido melhor, faltou, entende? Eu senti muita falta do Pan nesse episódio. Eu também, sabia? Tipo, gente, realmente. Porque até o episódio anterior tinha muito Pan e agora. Onde tá o Pan? Saudades dos Demons. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa análise do terceiro episódio. Quarto A episódio. gente tá no terceiro que não Se fez. vocês quiserem, a gente faz, tá? Se vocês sentirem falta. Desculpa mesmo, gente. A gente realmente não tinha como. A gente tá no final do semestre. Tá sendo bem difícil. Mas estamos aqui. As olheiras estão aqui também. Mas... E semana que vem temos Ruth Wilson e Daphne King no Brasil para a CCXP. Infelizmente a Lara não vai poder estar lá, mas eu vou estar lá e eu vou tentar fazer uma cobertura, eu vou tentar falar sobre isso. Gente, vou fazer vlog se for preciso, mas Gente, Ruth não- Wilson e Daphne King no Brasil para a CCXP. Amiga, tá faltando um? É o Clark Peters, desculpa, tá. perdão, reitor, te amo. Mas que, desculpa, as duas pra mim. Sim. Vamos ver se a Daphne vai estar tipo Lyra. Se tiver é porque ela não sabe atuar. Aquela- Que horror, para a Daphne é incrível. A Logan Daphne é impecável, nunca se esqueça de Logan. É por isso que eu continuo, tá? Mas não, eu acho que vai ser bem legal. Então, por favor, divulgam, tá certo? Não desistam, divulguem a gente. Divulguem esse vídeo. Não desistem da gente, por favor. E espero que compreendam. A gente tá começando também e foi muita coisa. É muita coisa, gente. A emoção também. É muita coisa em cima da hora. A gente pensa que consegue agarrar o mundo, mas a gente não consegue. E se inscrevam no canal, curtem o vídeo que significa muito. Se inscrevam nas nossas redes sociais e na nossa Tá aqui embaixo. página, que eu vou fazer stories da CCXP, mais focada em Dark Materials. Eu não sei se vocês querem que eu faça de tudo, se vocês quiserem eu faço, mas eu acho que o foco aqui é Dark Materials e enaltecer a série do século. Sim. E comentem bastante, divulguem pra todo mundo, Comentem. por favor. O que Divulgar é vocês- muito importante. Comentem o que vocês acham sobre perguntas também. A gente gosta muito de saber a opinião de vocês, porque muitas vezes vocês nos informam de coisas que a gente não pega e a gente esquece. Então, é isso. E sei lá, comparem a opinião de vocês com o do Yorick, do Núcleo, o Núcleo do Boreal, se vocês também Do estão Lee. gostando, do Lee. Eu já vi que ela não gostou da minha opinião. Deem nota também, que a Me gente apoia, quer saber gente. tudo. Apoia o link, por favor. Falem bastante, porque a gente gosta de saber também o que vocês querem, sabe? Vai que vocês gostaram de uma opinião nossa, vocês querem que a gente aprofunde. Então é isso. Beijo de mãos.